Vamos fazer um exemplo de deformação linear, mas vamos nos situar sobre o que está acontecendo. Na tensão normal, que é aquela tensão que pode ser de tração ou de compressão, você vai lembrar que ela é dada por essa letra aqui do alfabeto grego, que é sigma, sigma minúsculo, é a força dividida sobre a área, onde aqui a gente tem uma ilustração. É a força, está sendo aplicada uma força de tração numa barrinha de algum material. Lá dentro desse material, se eu fizer um corte, eu tenho uma tensão, que é representado por essas setinhas aqui distribuídas, onde essa tensão, o valor dessa tensão é dado pela força que está sendo aplicada dividido por essa área onde está sendo aplicada essa força. Que essa área, como é que eu consigo obter essa área? Ela sempre é perpendicular à atuação da força que está acontecendo ali. Por isso que é uma tensão chamada de tensão normal. E o que acontece? Quando eu aplico essa tensão, o material vai responder com uma deformação, que é dada por essa letra do alfabeto grego, que é a epsilon minúscula, que é o quê? A variação unitária de comprimento, que é a deformação linear, ou também pode ser chamada de deformação específica. Como que ela é obtida? Ela é dada por essa formulinha aqui, que relaciona quem? Delta lambda, que é a variação do comprimento, dividido pelo lambda zero, que é o comprimento inicial. Então, se você quiser fazer uma anotação, você vai falar assim, aqui em cima é quem? É a variação do comprimento dividido pelo lambda zero, que é quem? Que é o comprimento inicial que aquele meu corpinho de prova tinha. E aqui a gente tem uma ilustração, onde o corpinho de prova, ele era primeiro nesse formato aqui que está em azul tracejado. E quando aplicou essa força de tração aqui dado por essas setinhas F, ele ficou nesse formato aqui que está o verde preenchido, ou seja, ele ficou com comprimento final de LF. Aqui na figura está L0 e LF, mas o L0 é justamente quem? É o lambda zero. Por quê? Pode ter material que você vai estar estudando que vai estar o L0 ou vai estar lambda zero. Assim como o comprimento final, que aqui na figurinha está como LF, também pode ser lambda F, que é esse lambda, ele está associado a ilustrar o comprimento. Então, esse delta lambda nosso vai ser quem? O comprimento final, que é o LF, menos o comprimento inicial, que é o L0, ou, em outras palavras também, lambda F menos o lambda zero. Então, vai ser a mesma coisa se eu colocar assim, ó, que é o LF menos o L0. Vamos para um exemplo. O exercício do exemplo fala o seguinte: uma barra de aço de comprimento de 1 metro é submetida a uma força de tração, sofre um alongamento de 2 milímetros e, após a aplicação da força, volta ao comprimento inicial. Isso aqui vai entrar em uma coisa conceitual que a gente já vai responder. Aí o exercício pergunta: determine o valor da deformação linear, eu quero em porcentagem, que foi medida durante a aplicação da carga. E pergunta se essa deformação é elástica ou plástica e explique, ou seja, justifique por que você está falando se ela é elástica ou plástica. Mas então vamos à parte da conta. Aqui eu estou ilustrando que eu tinha aquela barrinha de aço, aquele corpinho lá de aço, com 1 metro de comprimento. Aí, eu apliquei uma força de tração, dada por essas setinhas aí, mostrando que está tracionando o objeto. E o que aconteceu? Ele alongou, aí ficou nesse formato aí que eu coloquei em verde, cujo comprimento total eu adicionei aqueles 2 milímetros, porque ela não alongou 2 milímetros, então no comprimento final dela, ela somou mais 2 milímetros. Eu tinha 1 metro
Aí, eu coloquei mais 2 milímetros, eu vou ficar com 1,002 metros. Primeiro problema aqui, trabalhar com unidades de distância. Não misturar, ai, era 1 metro, colocar 2 milímetros e falar que virou 3. Não, é metro se soma com metro, milímetro se soma com milímetro. E aí, nós podemos resolver todo o exercício aqui usando tudo em metro ou tudo em milímetro. O que vai ficar mais fácil? Vamos lá, então ficou 1,002 metro. Lembra da formulinha da deformação que estava agora há pouco? A deformação é delta lambda sobre lambda zero, ou seja, a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial. Eu acho mais fácil, agora para resolver, vamos resolver tudo em milímetros, mas tanto faz. Milímetros. Tanto faz, porque o resultado vai ser o mesmo, desde que você não misture, fazendo as suas contas, não misture metro com milímetro. Primeiro, quem que vai ser o nosso delta lambda? O meu comprimento inicial aqui, já que eu vou trabalhar tudo com milímetro, o meu comprimento inicial, que eu vou chamar de lambda zero, é 1 metro. Ah, mas eu quero trabalhar tudo em milímetros, então vai ficar 1000 milímetros. E o comprimento final, meu lambda final, é 1,002 metros, que é a mesma coisa de falar que é 1002 milímetros. Então, quem que vai ser o meu delta lambda? O delta lambda não é o comprimento final menos o comprimento inicial? Aí vai ficar fácil, porque vai ficar 1002 milímetros menos 1000 milímetros. Ficou fácil porque ficou 2 milímetros, que era o que o exercício já me falava. Uai, alongamento é 2 milímetros, ou seja, o delta lambda é 2 milímetros. O exercício já me falou isso, mas não custa nada a gente ir lá desde o comecinho e fazer tudo passo a passo. Ah, então já vou calcular aqui a deformação. A deformação vai ser, quem que é delta lambda? 2 milímetros dividido pelo lambda zero, que é quem? Comprimento inicial, 1000 milímetros. Milímetro dividido por milímetro é o famoso cortou, cancelou as unidades. Aí eu vou ter 2 dividido por 1000. 2 dividido por 1000, não preciso nem pegar a calculadora. Por quê? A vírgula está aqui no 2, não é? Se eu dividir por 10, a vírgula vem para cá. Se eu dividir por 100, a vírgula vem para cá. Se eu dividir por 1000, a vírgula vem para cá. Ó, tava aqui depois do 2, dividir por 10, por 100, por 1000 e coloco outro zero aqui para não ficar vazio. Então, a deformação linear é 0,002, o quê? Nada. É um número adimensional. Ele ficou sem dimensões. Mas aí, o que acontece? Se eu quiser essa deformação linear em porcentagem, que é o que o enunciado me pediu, eu vou pegar esse número que tinha me dado, resultado, 0,002, e aí eu vou fazer vezes 100. Então, na hora que eu fizer vezes 100, eu vou correr a vírgula para cá, 2 vezes, ó, vezes 10 vezes 100, ou seja, vai ser 0,2, agora eu tenho unidade, ó, 0,2 o quê? Por cento. Então, a sua resposta, na hora que você vai deixar lá no final do seu exercício, você vai falar assim, ó, a deformação linear em porcentagem é 0,2%. Acabou o exercício? Não, porque ele te perguntou, essa deformação é elástica ou é plástica? Como que você vai saber isso? No enunciado, eu estava te falando aqui que quando aplicou a força de tração, a barra de aço teve um alongamento de 2 milímetros e depois da aplicação da força, ela voltou ao comprimento inicial. Que tipo de deformação é essa? Que quando eu aplico a força, o material deforma. E quando eu tiro essa força, o material volta para o formato inicial. Isso é uma deformação que é elástica.
Então, lá na sua resposta, você vai colocar assim, que a deformação linear em porcentagem é 0,2%. Você vai falar que foi uma deformação elástica. Por quê? Por quê? Porque a barra de aço voltou para o comprimento inicial após a aplicação da força. É uma forma de você responder o seu exercício, ok? Ficou bem justificado que é uma deformação elástica. Por quê? Porque a barra de aço voltou para o comprimento inicial após a aplicação da força, ou depois que retirou a força que estava sendo aplicada. E é essa que vai ser a sua resposta.